Paz do Senhor. Amém. Glorificar a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor hoje, para louvá-lo e bendizer o nome daquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias, no livro de 1 João, capítulo número 4. Estaremos lendo do versículo 7 ao 11. Glória a Deus. 1 João, capítulo número 4, versículo 4, do 7 ao 11. Glória a Deus. Conseguimos encontrar? Amém. Olha, diz assim a palavra do Senhor. O título diz: Deus é amor, devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho, o unigênito, ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Vamos poder chamar sempre, glorificando o Senhor. Agradecer a Deus por essa oportunidade, a qual o pastor Nilson e eu glorifiquei a Deus por essa oportunidade para essa noite. Mas se um pouco gripado, liguei com o pastor Nilson de manhã, falei, pastor, eu estou um pouco gripado. Ele vai dar certo. Mas trabalho, né? Mas graças a Deus estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E eu falei para o Senhor, Deus, quando marca uma coisa, ninguém marca, né? E Deus me deu condição, graças a Deus, de estar aqui nessa noite. Eu queria compartilhar com os amados irmãos nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra curta, de 4 letras, mas poderosa, forte, para os nossos corações nessa noite. É a palavra amor. Uma palavra forte. E eu queria aqui tentar explicar um pouco dessa palavra amor de Deus para as nossas vidas. Separei aqui 2 itens: o amor de Deus pela humanidade. Também separei aqui o amor de nós para com os nossos irmãos. Interessante que quanto mais a gente procura entender o que significa essa palavra amor vindo da parte de Deus para as nossas vidas, e quanto mais a gente se aprofunda, e quanto mais a gente procura entender, mais a gente se maravilha, mais a gente se surpreende com as atitudes que Deus tomou para que o seu amor nos alcançasse. Coisas que hoje, dificilmente, muitas das vezes a gente consegue fazer, mas Deus fez com qualidade, com perfeição, com amor, misericórdia para conosco. Interessante que isso, quando a gente vai entender da parte de Deus, amor para nossas vidas, a gente se depara com lindas atitudes da parte de Deus. E hoje nós, como seres humanos, irmãos, às vezes tentamos passar para o nosso irmão a palavra amor através de palavras. Mas se a gente aprender com Deus, assim como Ele fez para conosco, a melhor forma de mostrar e demonstrar o nosso amor para com os nossos irmãos é com atitude. Palavras viram, palavras vãs, o vento vem e leva, mas as suas atitudes
pode mudar. Ninguém pode tirar. E Deus teve tantas atitudes lindas para conosco. E eu pedi a Deus, Deus, coloca aquilo que o Senhor tiver vontade no meu coração, porque a palavra amor é o que está faltando na terra hoje. É o que está faltando no meio da humanidade. É o que está faltando no meio da igreja, muitas das vezes. A forma correta de amar, de buscar, de demonstrar para os nossos irmãos o verdadeiro amor, aquele de Deus que alcançou os nossos corações. E não tem como a gente tentar mostrar a atitude de Deus da forma do amor para com as nossas vidas, se não começar com João 3,16. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Deus só tinha um. E esse um, Ele entregou por amor a nós. É atitude, não foi palavra. Atitude maravilhosa. E é isso que devemos ter hoje. É atitude para que a gente possa mostrar o amor, a qual Deus nos ensina a cada dia. A gente transmitir e repassar para as pessoas. Deus só tinha um, enviou ele para sofrer aquela cruz do Calvário, passar por aquele grande sofrimento, para que nós hoje pudéssemos estar aqui hoje, mesmo em momentos difíceis de pandemia, mas isso para Deus não é nada. Deus enviou seu Filho para que hoje a gente pudesse estar aqui desfrutando dessa liberdade, e estar aqui glorificando o nome do Senhor, porque esse amor alcançou o meu e o seu coração. Glória a Deus. Outro ato de atitude de Deus para com a humanidade. A humanidade errada vivendo em momentos e atitudes errôneas na vida, mas o amor de Deus, quando ele chega, ele contagia, ele muda o cenário, ele muda a situação na vida das pessoas. Outro lado, outra atitude maravilhosa do Senhor Jesus para com o ser humano. João 8 nos traz uma reflexão sobre aquela mulher adúltera que foi pega naquele ato de adultério. Diz aqui a partir do versículo 3, do capítulo 8 de João, diz: e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Pois tu que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endereitando-lhe, e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Glória a Deus. Graças a Deus que aquela mulher, mesmo no ato que ela cometeu de adultério, mas por que dou graças a Deus nessa noite? Porque levaram ela para o lugar certo, para a pessoa certa, para que ele pudesse mais uma vez ter uma atitude de amor. Porque se ele não tivesse tido aquela atitude de amor, a lei de Moisés teria que ter sido aplicada sobre a vida daquela mulher. E ela teria que ter sido apedrejada. Mas graças a Deus, glória a Deus, que levaram ela tentando o mestre, mas graças a Deus que levaram ela para o lugar certo,
na pessoa certa, para que ele pudesse, com mansidão, com temperança, mostrar para que tantas pessoas o verdadeiro amor. Glória a Deus. Então, as atitudes do Senhor é que nos alcançou. O amor que veio ao nosso encontro, graças a Deus. E hoje estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Mas por que Deus fez isso? Só Ele para fazer isso. Tem amor de sobra. É riquíssimo em amor. É riquíssimo em compaixão. É riquíssimo em misericórdia. Nós tentamos fazer da melhor forma possível, da maior quantia da melhor quantidade de atitude de mostrar o nosso verdadeiro amor. Mas só o Senhor que é perfeito, só o Senhor que é soberano, que é riquíssimo em amor para conosco. Efésios capítulo número 2, versículo de número 4. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Só Deus. Mas eu queria falar para vocês nessa noite. Nós podemos aprender com o Mestre. Nós devemos aprender a buscar a maior quantia que a gente podemos tirar de nossos corações e doar esse coração, esse amor para as pessoas que aí fora estão, perdidos, desgarrados, vivendo de formas errôneas. Mas nós devemos apresentar esse amor a qual Deus nos amou. Efésios capítulo 2, versículo número 5 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vós sois salvos. Glória a Deus. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, glórias dou ao Senhor nessa noite, porque o amor dele me alcançou. Me encaixo nesse versículo. Andava perdido, desgarrado, fazendo coisas erradas aos olhos de Deus. Mas graças a Deus que pessoas olharam para mim, me amaram de uma forma especial, investiram em jejum, em oração, em perseverança pela minha pessoa. Glórias dou a Deus. Glorifico a Deus pelos que por mim despertaram esse ato de amor. Para que hoje, graças a Deus, eu pudesse estar aqui na casa do Senhor nessa noite, tentando mostrar da minha forma simples e humilde quão grande é o amor de Deus por nós. Deus é maravilhoso. E Ele nos prova isso a cada dia. Muitas das vezes erramos, dobramos nossos joelhos, clamamos a Deus, pedimos misericórdia. E o amor de Deus sempre está ali para nos alcançar, nos apoiar, nos levantar nos momentos difíceis da vida. Romanos capítulo número 5, versículo de número 8, diz: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Está aí mais uma prova, mais uma atitude de Deus, em que Cristo morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Mas Ele nos amou de uma forma especial, com aquele amor inefável. Ele não pensou duas vezes, Ele falou: papai, eu vou lá e me entrego por eles. Me sujeito a tudo, aguento tudo, por amor a eles. Glória a Deus. E é isso que está precisando hoje na terra. Hoje está aí a pandemia de coronavírus. O pastor já imaginou que essa febre do corona que está aí no planeta
fosse trocado pela palavra amor? Quantas vidas têm sido ceifadas? Quantas vidas têm se perdido, têm ido embora? E se essas vidas tivessem sido contagiadas pelo grande amor de Deus, como que estaria o reino dos céus nessa vez? Em festa. Porque a Bíblia diz que quando uma alma se converte ao Senhor, abre o coração e dá espaço para que esse amor contagie aquele coração, a festa no céu. Mas sabemos e cremos que o poder de Deus é tremendo, é maravilhoso. Eu creio que essa dificuldade que estamos passando aí, de certa forma, é amor de Deus para as nossas vidas. Para que aqueles que ainda não se renderam, não se chegaram ao Senhor, venham despertar de alguma forma. Que os dias já findos, e que já é o momento, é o último momento de receber esse grande amor que vem da parte de Deus para com as nossas vidas. Glória a Deus. Jesus fez a parte dele perfeita para as nossas vidas. Precisou subir para sentar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e nos deixou aqui para proclamar esse grande amor. Tarefa minha e sua que devemos fazer a cada dia de uma forma especial, porque Deus fez para conosco de uma forma especial, de uma forma amorosa. A palavra amor é tão especial que fica difícil da gente explicar ela. Porque enquanto mais você explica, mais você acha qualidade nessa palavra. E Deus nos deixou como pregadores do amor do Senhor nos dias atuais. Ele fez a parte dele, perfeita, linda e maravilhosa. Agora chegou a nossa parte. Parece que é difícil, parece que é complicado, mas Deus tem tido misericórdia de nossas vidas e tem nos ensinado a amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. Agora chegou a parte de nós demonstrar o nosso amor para com o próximo. E é a alma. Meu Deus, glória a Deus. Mateus capítulo de número 22, versículo de número 37 ao 39 diz assim: E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Interessante que se a gente olhar para o versículo de número 38, diz: este é o primeiro grande mandamento. Mas logo em seguida, no 39 diz: é o segundo, semelhante a esse. O primeiro foi o amor de Deus para conosco. Agora o segundo é o amor de nós para com o nosso próximo. E se a gente fizer isso, vai se tornar o primeiro grande mandamento. E este é o alvo de Deus. É nos ensinar a amar. É nos ensinar a abraçar as pessoas que aí fora estão. É por isso que eu falei, é a aula do Senhor para nós. Que nós devemos a cada dia buscar uma forma especial de pregar esse amor para as pessoas. Glória a Deus. João capítulo de número 13, versículo de número 34 e 35. O 34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E também vós uns aos outros vos ameis. Está vendo aí como é que é? O ensinamento do Senhor
Ele quer dizer, se eu amei a você, você agora vai ter que amar o seu próximo. Da mesma forma. Então, isso é o que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Amar o nosso próximo. Glória a Deus. Versículo de número 35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. A gente fala assim, que o brilho do Espírito Santo possa resplandecer sobre as nossas vidas. Como que esse brilho vai resplandecer? Se você não conseguir mostrar para as pessoas que lá fora estão, que ainda não abriu o coração para receber esse grande amor dado pelo Senhor. Como que o brilho do Espírito Santo vai resplandecer sobre a sua vida, se você não tem amor para com o próximo, para com o seu irmão? Por isso que a palavra diz aqui: se nós amar, nós vamos ser vistos, nós vamos ser entendidos pelas pessoas. Se você mostrar o seu amor, demonstrar o seu amor de uma forma especial, automaticamente aquela pessoa que está, muitas vezes, precisando de uma palavra de conforto, de amor, aquela pessoa vai olhar e vai conseguir ver o brilho do Espírito Santo na sua vida. Como que a pessoa vai ver o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida se você demonstrar o amor de Deus? É fácil. Gálatas capítulo número 5, versículo de número 2. Os frutos do Espírito Santo. Então, se você conseguir mostrar e conseguir dar ao seu irmão amor, você vai estar mostrando os frutos do Espírito Santo, que é o primeiro. É o primeiro fruto do Espírito Santo, é o amor. Então, se você demonstrar para o próximo amor, o brilho do Espírito Santo automaticamente vai resplandecer sua vida. E eu te falo com toda certeza, vai mudar a vida daquela pessoa que recebe. Porque eu já vi aqui dentro dessa igreja, pessoas receber um abraço da parte de Deus, aqui no cantinho desse pilar. E o irmão Toninho abraçou a pessoa e falou: receba da parte de Deus nessa noite um abraço de amor, de carinho, de misericórdia e de compaixão de Deus para com a tua vida. Oramos, glorificamos o nome do Senhor aqui nesse lugar. E no outro dia a pessoa me procurou e falou: o que foi aquilo? Eu falei: o quê? Ele falou: eu senti um calor tão grande na vida daquele homem quando ele falou que Deus ia descer e ia me dar um abraço. E Deus honrou o pastor Toninho aqui. Deus desceu e abraçou a vida daquele jovem. E ele sentiu a diferença. O calor humano é um, mas o calor do Espírito Santo é diferente. É por isso que eu falei, aonde Deus chega, o cenário tem que mudar. Aonde Deus se faz presente, a situação tem que mudar, independentemente de que esteja acontecendo. Porque aonde Deus chega, chega o amor. Pastor Nilson, essa pessoa que recebeu um abraço de Deus, a prova que o amor contagia e muda, transforma a vida das pessoas. Essa pessoa hoje é o pastor lá no Piauí, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque o amor de Cristo contagiou aquele coração, transformou aquela vida. E hoje ele está lá agarrado, fazendo a obra do Senhor. Fazendo o quê? Amando o próximo. Aprendeu e agora está ensinando. Recebeu o amor, agora ele está doando. Glória a Deus. Por isso que eu falei, aonde Deus chega, a situação tem que mudar. A Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza tem que saltar de alegria. Glória a Deus. Porque Ele é maravilhoso.
Mas Ele nos ensina a amar. E às vezes nós erramos ainda. Jesus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então é por isso que é necessário a gente buscar o conhecimento vindo da parte do Senhor, para que a gente não venha a errar. Por que Jesus foi perfeito? Porque Ele não errou, Ele não falhou em momento nenhum. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas em nada Ele cedeu, em nada Ele pecou. Então que nós venhamos a aprender com o Senhor Jesus nessa noite, a não errar. E a cada dia buscar a perfeição para que a gente possa cada dia acertar mais e mais e mais vezes. E um ponto fraco do crente errar com o ser humano é fazer acepção de pessoas. O crente, ele tem que chegar e fazer o que Jesus fez. Jesus não fez acepção de ninguém. Muitas das vezes hoje, tem pessoas que vê alguém caído, sujo, um ninguém, numa situação difícil, numa calçada, não tem coragem de chegar e falar: Jesus te ama. Imagina ir lá e dar um abraço. Fica mais difícil. Então, se nós não fazemos isso, nós estamos fazendo acepção de pessoas. E estamos errando. Porque nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente que Jesus não deixou situação nenhuma passar em branco. Em todos que apareceu, Ele falou: venha. É por você que eu passei naquela cruz. Independente do que você esteja, da situação que você esteja, vem. Mateus 11, 28, Ele diz: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus fez e continua fazendo o convite para todos, independente da forma que você esteja, venha ao Mestre. Glória a Deus. Tiago, capítulo número 2, versículo de número 9, diz assim: mas fazei acepções de pessoas, comete pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Olha só a palavra de correção da nossa vida nessa noite. Se nós fizermos acepção de pessoa, nós estamos cometendo pecado contra o Mestre. Se estamos pecando, é porque ainda não aprendemos com Ele da forma como devemos amar. Independentemente da situação que alguém esteja passando, vá lá fora, abraça e fala: Jesus te ama. E eu também. Porque você tem que pregar Jesus que ama, mas também você já tem que falar para a pessoa: e eu também. Ele não fala para a gente amar uns aos outros, então a gente já tem que falar para a pessoa que nós te amamos. Lá em casa, todo dia, minha filha de 3 anos de idade ouve várias vezes da minha boca. Eu falo para ela: Jesus te ama. E eu também, filho. Ela tem que saber que eu amo ela. É necessário ela saber que Jesus ama ela. Quando ela crescer mais um pouco, ela vai falar: quem é esse Jesus que meu pai fala? Eu tenho certeza absoluta que vai ser despertado esse sentimento e esse pensamento. Porque eu repito várias vezes, com alegria no meu coração, de falar para ela que Jesus ama ela. E alegria também, transbordando no meu coração, falar para ela que eu, como pai, amo ela. Glória a Deus. Por que Jesus não fez acepção de pessoas? Para não errar, para Ele continuar sendo perfeito, ao plano da salvação para todos ser perfeito. Mas vieram a Jesus pessoas de classes sociais diferentes, mas Ele não fez acepção de ninguém. Nós vamos ver aqui que Jesus não fez acepção de ninguém. Então, por que nós devemos fazer? Se nós fizermos, estamos cometendo pecado
contra o Senhor. Glória a Deus. Veio a Jesus uma pessoa chamada Nicodemos. A Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus. A pessoa, para ser príncipe, ele tem que ter um bom conhecimento, ele tem que ter vindo de uma boa família, ele tem que ter posses financeiras. Mas Nicodemos veio a Jesus. Jesus não fez acepção a Nicodemos. E foi necessário Jesus falar para Nicodemos. Na verdade te digo que aquele que não renascer da água do Espírito não entrará o reino de Deus. Glória a Deus. Classe social, Nicodemos, uma pessoa de posses. Muitas das vezes hoje, nos nossos dias atuais, se você encontra alguém de posse, aí lá vai você bajular a pessoa. E Deus, pelo seu amor, muitas das vezes coloca um coitadinho passando ali ao seu lado para que você veja aquele pobre necessitado. E muitas das vezes temos deixado o pobre passar, e muitas das vezes estamos tentando procurar o Nicodemos por causa da classe social, da posição social. E o outro que passando por ali, que também é criatura de Deus, que precisa conhecer que Jesus salva, cura e liberta, que precisa conhecer e saber que Jesus amou ele da mesma forma, porque Jesus se entregou na cruz do Calvário e não foi só por Nicodemos, ou por aquele que passou por ali, foi por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele faz o convite lá em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos. Ele não fez separação de classe social. Ele falou: vem todos. Então, se quando Jesus faz o convite de todos, para nós que estamos aqui hoje, nós seríamos todos convidados do Mestre. Glória a Deus. Ele me falou assim: irmã Delza, vem. E a irmã estava falando: vem. Ele falou: vem todos para mim. Por isso que ele falou: morreu na cruz, por todos. Glória a Deus. A Bíblia nos traz um texto, em Lucas 19, sobre uma pessoa chamada Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. Nos dias atuais, hoje, seria uma pessoa rica. Lá vai a classe social de novo. Posição social. Jesus também morreu na cruz do Calvário por Zaqueu. Glória a Deus. E alcançou a vida de Zaqueu. Olha a classe social. Nicodemos, pessoa de posse. Zaqueu, pessoa de posses. Mas graças a Deus, Jesus teve a oportunidade de se aproximar daquelas duas pessoas e mudar aquelas vidas. Glória a Deus. E agora, vamos compartilhar um pouco das pessoas de classe social baixa. Porque falei de Nicodemos, falei de Zaqueu. Mas para a gente entender e provar que Jesus não fez acepção de ninguém. Ele veio por todos. Ele veio pelo endemoniado de Gadareno. Pegou o endemoniado de Gadareno. Ele nos ensina mais além hoje. Hoje está aí a moda do coronavírus. Todo mundo tem que usar a máscara para se prevenir de alguma coisa. Olha a classe social, olha o encontro que Jesus teve com os 10 leprosos.
Jesus, só o Senhor pode nos ensinar isso. Glória a Deus. Nos dias atuais, de hoje, alguém que esteja com coronavírus, mesmo nós sendo crentes, servos do Senhor, e pregando o amor de Jesus para com as vidas, se nós descobrirmos se alguém estiver com corona, eu duvido quem vai lá perto. Ninguém, não é verdade? E Jesus teve um encontro com 10 leprosos. E ele não mandou ninguém sair correndo para falar, sai de perto de mim, que vocês têm essa doença aí. Se afaste de mim. Ao contrário, Jesus curou os 10. Não é verdade? Glória a Deus. Não fez acepção de nenhum. Jesus já sabia no coração que só ia voltar um para agradecer a ele. Ele devia ter escolhido aquele, se ele fosse humano. Mas Jesus era 100% Espírito, 100% Deus, 100% perfeito. Jesus curou os 10. Não fez acepção. Porque ele sabia, eu tenho certeza absoluta que ele sabia que aqueles outros 9 não voltariam para o dele. Agradecer a ele, ser grato pelaquela cura. Mas como ele veio por todos nós, ele também veio por aqueles 10. Glória a Deus. E todos desfrutaram da bênção do Senhor. Glória a Deus. Não foi diferente com Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu estava sentado na beira do caminho, e Jesus ia passando, juntamente com uma grande multidão, porque sempre por onde Jesus andava, sempre tinha uma grande multidão o seguindo. E a Bíblia diz que ali tinha um cego, de nascença, que precisava alcançar a misericórdia de Cristo. E Jesus ia passando, e a Bíblia diz que o cego Bartimeu, ouvindo aquela gritaria, ele pergunta, quem vai passando aí? Aí falam para ele, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Bartimeu começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E enquanto mais repreendiam Bartimeu, mas ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Mais um. E Jesus não fez acepção. Jesus foi lá, mandou chamar ele para perto. Olha o convite. Vinde a mim todos, sem acepção de ninguém. Que nós venhamos nessa noite aprender que não devemos fazer acepção de ninguém. Mas ao contrário disso, fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Essa palavra fica no nosso coração nessa noite, como uma marca registrada de Jesus. Porque eu tenho certeza que no teu coração e no meu coração tem um carinho especial de Jesus no teu coração. Com uma palavra de 4 letras, linda, maravilhosa e poderosa, que se chama amor. Se ela não tivesse entrado no teu coração, se ela não tivesse transformado a tua vida, você não estaria nessa noite. Mas eu glorifico a Ti, porque se estás aqui, é porque deste espaço, ouviste a voz do Senhor, sentiste como mais um convidado e recebeste o abraço do Mestre. Glória a Deus. E esse amor inefável, esse amor inexplicável, alcançou a minha você. Então não deixe, não perca tempo. Procure a Jesus. Receba esse amor. E você vai ver a diferença no seu vida. Glória a Deus.
E o amor de Jesus não tem fronteira, não tem raça nem cor. É para todos. E até os confins da terra. Aonde estiver uma alma, aonde estiver um ser vivente, ele precisa saber que Jesus passou na cruz do Calvário por ele também. Ele precisa saber que Deus amou ele de uma forma especial. E ninguém aqui na terra vai conseguir te amar daquela forma especial. O único amor que a gente podemos aqui hoje na terra, fazer uma simples e mera comparação com o amor a qual Deus nos amou, que eu entendo, é o amor de uma mãe para com seus filhos. Todo mundo deixa de desacreditar no filho, naquela pessoa, mas a mãe sempre por dentro, ela tem uma coisa especial que fala mais forte dentro do coração dela, que ela acredita, ela persevera, as pessoas chegam, a sociedade manda eles sair de perto, a sociedade dispensa, abandona aquele filho. Mas a mãe, que é a única que pode ter uma comparação com o amor de Deus a qual nos alcançou. Ela nunca desiste. Ela luta, ela batalha, ela sofre, ela chora, mas ela olha para aquele filho e fala: eu tenho fé que ele vai mudar. Eu tenho esperança que amanhã ele pode ser uma nova pessoa. Então eu só consigo entender o amor de uma mãe para com seu filho é o mais próximo para ser parecido com o amor de Deus a qual nos amamos. Mas quando olhamos para uma mãe e sabemos que é uma pessoa natural, se a gente olhar e olhar, nós vamos conseguir achar falhas, erros, brechas. Mas como a gente já se alimentando aqui nessa noite, o amor de Deus é perfeito, ele é limpo, ele é maravilhoso, ele é inefável, é inexplicável. Em alguns minutos que eu estou tentando aqui mostrar o significado, a grandeza do amor de Deus. Mas você pode continuar falando o resto da noite, o resto da semana, e sempre vai ter algo diferente que você vai achar. Sempre vai ter uma atitude diferente a qual Jesus fez por mim, que muitas das vezes eu não faria e nem vou fazer por alguém. Mas que Deus tenha misericórdia da minha vida. E que eu não venha esquecer que um dia Deus me amou de uma forma especial. Que me recebeu de braços abertos. Eu com meus erros, minhas falhas, meus defeitos. Mas graças a Deus. Aquele convite que Ele fez para todos, graças a Deus que eu estava incluído nele. Me foi feito o apelo. O que você vai fazer da sua vida? Eu falei: eu não dou um passo nem para um lado, nem para o outro, nem para frente e nem para trás, se não for por esse Jesus que esses crentes tanto falam. Então, se é assim, eu não tenho para onde correr. E o mesmo calor sobrenatural que eu vi uma pessoa receber aqui dentro dessa igreja, graças a Deus, também recebi esse abraço, senti esse calor de Deus para com a minha vida. E a cada dia, o Senhor tem me ensinado a ter compaixão, a ter misericórdia, a aprender a ser bom para as pessoas. Essas três simples palavras são adjetivos da palavra amor. São os componentes da palavra amor. Como você mostra amor sem bondade? Como você mostra amor sem compaixão? Como você mostra amor sem misericórdia? Então essa palavra amor é composta por esses
adjetivos, por essas palavras e essas atitudes se compõe a palavra amor. Que Deus venha nos abençoar. E o primeiro fruto do Espírito Santo está em Gálatas 5:22, que é o amor. Ele vem contagiar os nossos corações, vem nos fortalecer, vem nos renovar a cada dia, vem nos dar força, alegria, para que a gente possa transmitir fora para as pessoas que se encontram ainda perdidas o verdadeiro amor a qual Deus nos alcançou. Porque, irmãos, eu vi um vídeo rápido aí, uma coisa bruta. Alguém foi assaltar um motorista de Uber e alguns homens pegaram esse jovem aí e com certeza não sabe o que é o amor de Deus. Pegaram esse jovem e ali você vê que não existe amor em quem foi assaltado. Você vê que não existe amor em quem achava que estava fazendo justiça. Dá medo, dá pavor de você ver a cena daquela situação. Então a gente vê hoje que está faltando amor nas pessoas. E nós estamos aqui